Bom dia, queridos. Continuando o nosso ciclo de aulas sobre o apóstolo Paulo e as suas cartas. Antes até da gente orar, a partir de hoje a gente começa a estudar realmente as cartas de Paulo, uma por uma, numa possível, vamos dizer provável, porque tem muita discussão sobre isso, mas numa possível ordem cronológica delas, ok? Então, hoje, bem-vindos aí à carta de Paulo aos cristãos da Galácia. Vamos orar, então, para a gente começar? Santo Eterno Deus, te agradecemos, Pai, porque estamos aqui, pelo dia de hoje, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar novamente. Pai, somos gratos pelo Teu cuidado, porque sabemos que o Senhor olha a vida de cada um de nós com um olhar amoroso. Cuida de nós, Pai, queremos aprender mais de Ti, que esses momentos sejam favoráveis a isso. Cuida das nossas mentes, dos nossos corações, nos transforma, Pai, é o que eu peço. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Lembrando aí, vamos lá. Paulo e suas cartas, a gente já teve 6 aulas sobre esse assunto, uma introdução sobre tudo que seria visto. A partir daí a gente viu algumas características da vida de Paulo, alguns pressupostos aí do ensino dele. Nós já aprendemos temas-chave aí da teologia paulina. Terminamos no ano passado com... vamos ver que tem perspectivas diferentes acerca do que Paulo ensina. Perspectivas que não necessariamente se anulam, frequentemente se complementam, apesar da grande polêmica que os defensores de cada perspectiva aí às vezes adotam de forma até meio agressiva uns em relação aos outros. E a partir de hoje, a gente, como eu disse, vai estudar cada uma das cartas de Paulo. A aula de hoje eu pretendo começar e terminar o assunto da carta aos Gálatas com alguns limites, tá? Primeiro deles, o limite do que uma aula é possível a gente tratar uma carta nesse nível de profundidade. O segundo limite, vocês lembram que a gente já compartilhou com os irmãos que alguns temas específicos, principalmente relacionados às questões das perspectivas, a gente separou, destacou para tratar à parte. Tá? Então, oportunamente, a gente vai tratar sobre alguns assuntos que a gente pode até pincelar hoje, mas que não vão ser objeto de uma aula específica. A maior parte de vocês recebeu a folhinha da aula. Mesmo quem recebeu a folha, eu encorajo que olhe no grupo a versão que está lá. A versão que está lá tem 2 características diferentes: correções e um parágrafo final que eu achei que valia muito a pena destacar com vocês. Alguns erros são só de digitação, alguns erros aí de redação que eu corrigi na versão que está no grupo. E, principalmente, o parágrafo final, que é um parágrafo que eu destaquei aí do livro do Gorman sobre Paulo. E eu acho que talvez, assim, de tudo que eu já vi sobre Gálatas, tenha sido assim o resumo que mais me impressionou por ser sucinto e completo acerca do assunto. Tá? Vamos então aí, já que todos os disclaimers, as introduções, todas as explicações metodológicas feitas, vamos então aí para a carta. A carta de Paulo aos Gálatas, ela, gente, é pequenininha, são só 6 capítulos, mas é uma carta um pouco atípica. Tá? Ela compartilha com outras cartas de Paulo aquela preocupação pastoral dele. Ele se dirige, na maior parte das cartas, a igrejas que ele conhece, a igrejas que ele plantou ou pastoreou. Só que a carta de Paulo aos Gálatas ela é um pouco peculiar, porque apesar de, em outras cartas, ele trazer repreensões, trazer correções ao ensino que está sendo, ao que está acontecendo ali em cada um daqueles lugares, a carta de Paulo aos Gálatas é que nem uma montanha-russa daquelas que de repente sai voando. Não tem assim aquela preparação tranquila de subir
e de repente o carrinho percorrer aí voando o caminho dele. Paulo faz uma introduçãozinha curta e já começa explodindo bomba para os Gálatas. A gente vai ver que isso aconteceu porque há um ensino específico errado que está circulando ali pelas igrejas da Galácia. E aquilo a gente percebe que pegou o nervo de Paulo de alguma forma, que a gente encontra nessa carta algumas explosões ali que a gente não costuma encontrar em outras cartas de Paulo. A gente encontra alguns tipos de correção, algumas analogias, algumas até figuras de linguagem ali que são extremamente fortes, para não dizer agressivas. A gente vê como Paulo era capaz de ser incisivo quase ao nível ali, quase a fronteira de uma explosão verbal mesmo. E o ensino que estava sendo difundido ali na Galácia, o ensino errado, era basicamente, a gente vai descer alguns meandros disso, é basicamente que era necessário que os cristãos daquele lugar, que eram, na grande maioria deles, pelo que as pessoas entendem, gentios, eles se judaizassem, eles aderissem à circuncisão e a regras dietéticas da lei, separação de alimentos. Paulo também vai falar ao longo da carta, separação de dias, provavelmente se referindo ao Shabá. Enfim, que eles adotassem algumas condutas na sua vida cotidiana, características da lei. A gente já viu em aulas anteriores que algumas dessas condutas, ou que essas condutas, muito mais do que trazerem em si bênção para o povo de Deus, serviam para demarcar, diferir o povo de Deus, o povo de Israel, das pessoas ao redor dele, ou seja, das outras nações. E Gálatas, a gente vai ver, ao longo aí de uma breve olhada, uma breve sobrevoada sobre a carta, que ela não se organiza, por exemplo, como Romanos, de forma... não se organiza de forma organizada, não fica legal. Ela não se... Paulo não usa uma linha narrativa exatamente priorizando o encadeamento lógico dos argumentos. Ele usa muita retórica para, inclusive, ordenar cada argumento no seu devido lugar. Por exemplo, eu já falei que Paulo já chega com os pés no peito aí do pessoal das igrejas da Galácia. Ele não faz, por exemplo, uma saudação com ação de graças pelas pessoas. Ele já chega, ele faz a saudação e já chega detonando. A gente vai observar ali que parte da mensagem das pessoas que estavam ali espalhando ensinos errados, parte da mensagem não, parte da argumentação dessas pessoas era desqualificar o apostolado e o ministério de Paulo. Então, antes de tratar dos assuntos, ele já faz uma defesa rápida ali do próprio ministério. Depois ele volta à mesma questão, separando melhor os argumentos, mas a gente vê ali uma carta muito verbal, vamos dizer assim. Não é um tratado escrito com organização, sei lá, acadêmica, por exemplo. A gente já sabe que Paulo não é um teólogo de Torre de Marfim, é um teólogo de chão de igreja, que está preocupado com a vida das suas ovelhas, mais do que em escrever teologia sistemática, tá? A gente já enfatizou bastante isso nas aulas anteriores, mas aqui a gente vê, talvez, o momento mais verborrágico, mais forte, mais intenso dele, nesse jeito de ser. Vamos lá, o contexto da carta, a quem ela é destinada, a época dela. Para resumir, não dá para ter certeza. Tá? Para resumir, eu não sei, ninguém sabe, quem diz que sabe está enrolando, mas assim, mas há possibilidades, tá? Inclusive, eu vou dizer para vocês o que eu prefiro e por quê, ok? Mas a verdade é que não dá para ter certeza. Muito da argumentação
separa alguns indícios ao longo da carta, alguns indícios da vida de Paulo, confronta a narrativa de Gálatas com a narrativa de Atos e traz argumentos do seguinte tipo, por exemplo, tá? Para vocês verem como nenhum dos argumentos é realmente definitivo. A Galácia, na verdade, é uma denominação que tem a ver com a etnia dos povos do norte daquela região, então provavelmente é dirigida às igrejas do norte. Por quê? Na verdade, a província romana inteira chamava Galácia, então não precisa ser desse jeito. Eu não estou argumentando sobre isso, mas eu estou trazendo para vocês um exemplo do tipo de argumento que se dá para escolher uma ou outra preferência aí sobre norte ou sul da Galácia. E também existe essa questão de para quem essa carta... O mesmo tipo de argumento acontece em relação à época da carta. Basicamente, a ideia é a seguinte: olha, a carta pode ser para as igrejas do sul da Galácia, numa época ou noutra, ou então para os cristãos do norte da Galácia, numa terceira possibilidade de época ainda posterior às duas primeiras. Tudo bem? Mais ou menos? A grande questão é, a carta é anterior ou posterior ao Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos 15, quando foi decidido como que ia se tratar a evangelização dos gentios? Essa é a questão, tá? Basicamente é essa. O Gorman entende que hoje prevalece na academia a ideia de que ela é destinada aos cristãos do norte da Galácia num período um pouco posterior. Primeiro, tem gente que não concorda com esse cenário que o Gorman aponta. Acha que prevalece na academia sul da Galácia numa época anterior. Ou seja, até isso, que é só dizer qual que é o cenário hoje em dia sobre o que pensam sobre isso, já existe divergência. Mas, de qualquer forma, a maior parte assim, dos teólogos que eu gosto de utilizar para preparar essas aulas, o N.T. Wright, o Michael Bird, o Carson, Douglas Moo, o próprio Gorman, preferem a data anterior. E a ideia de que a carta foi escrita para os cristãos do sul da Galácia. A maior parte dos argumentos, gente, é que nem aquele que eu falei sobre usar a expressão Galácia. Tá? São argumentos que a gente chamaria de indiciários, são indícios, mas não são realmente provas do que acontece. Tem dois argumentos que, quando eu li, eu falei, eu acho que isso aqui faz um pouco mais de sentido. Então, eu vou compartilhar esses dois argumentos com os irmãos, mas entendam, isso é aquilo que, para mim, saltou aos olhos e fez sentido. Fiquem totalmente à vontade de empregar o tempo de vocês para analisar essa polêmica e decidir de outra forma com argumentos que convençam melhor vocês. Para mim, duas coisas que eu li e falei, realmente tem razão. Primeira delas, é um argumento do Gorman. Ele fala, olha, Paulo relata alguns eventos sobre essa questão da judaização ou não dos gentios. Ele fala sobre a necessidade ou não da circuncisão dos gentios. E se fosse posterior ao Concílio de Jerusalém, ele iria falar da decisão do Concílio de Jerusalém. Seria assim, por que ele iria desperdiçar um argumento tão forte como esse? Olha, quando nós se reunimos para tratar disso, inclusive nós já decidimos que, não precisam se circuncidar e assim por diante. É um argumento pela negativa. Falar, olha, como Paulo não falou isso, provavelmente é porque não tinha isso ainda. É um argumento que resolve a questão? Não, não é. Para mim, achei assim convincente. Mas, enfim. O segundo argumento, e também ele tem as suas fraquezas, é um argumento... É uma expressão específica aí de Paulo. Eu ia deixar isso mais para frente, mas já que eu resolvi falar dos argumentos que me convenceram, eu vou usar esse também. Está se discutindo a circuncisão, ok? Havia, numa das cidades do sul da Galácia, no caso, inclusive, a capital da província, que era Antioquia da Psídia, um templo à deusa Cibele, a deusa romana Cibele. E os sacerdotes desse templo, isso
segundo Gorman, eles tinham uma característica, eles se autocastravam. Tá? Isso, sul da Galácia. Paulo, lá na frente dos argumentos dele, quando ele está falando das pessoas que querem que os gentios façam a circuncisão, ele argumenta que ele queria que aquelas pessoas que querem que os gentios se circuncidem, que eles acabassem se autocastrando. Ou seja, ele faz uma menção àquela situação, aquilo que acontecia ali no templo da deusa Cibele, sul da Galácia. Para mim, isso me pareceu, assim, na construção retórica, também um indício de, olha, ele está falando do sul da Galácia mesmo. Agora, é bem provável que essa conduta de se autocastrarem os sacerdotes de Cibele fosse conhecida dos cristãos do norte da Galácia também, então também não é um argumento definitivo, ok? De qualquer forma, quando eu vi esses dois argumentos, falei, legal, isso faz sentido, me convenceu. Se vocês me perguntarem o que eu acho que é uma data mais anterior, sul da Galácia, e afinal de contas, por isso que a gente está estudando a carta de Gálatas primeiro. Há muita argumentação favorável em relação a outras cartas serem mais antigas, mas a gente adotou aí a ordem do N.T. Wright e do Michael Bird, deixou Gálatas aí para o começo. Tranquilo, gente? Aliás, né, até interessante, o próprio Gorman, apesar de achar que prevalece a ideia de que é sul da Galácia e tudo mais, ele sugere uma outra ordem para as cartas de Paulo. Então, gente, é difícil saber. Tá? Quem diz que sabe, não sabe. A situação que estava ocorrendo ali, a gente já mencionou. Paulo pensava, ele entendia, ele tinha como certo que não havia necessidade de que os gentios se circuncidassem para pertencer à comunidade de Cristo. A gente já abordou um pouquinho essa questão nas aulas introdutórias, só que de um outro ponto de vista. A ideia aqui é que os cristãos não precisam passar por serem judeus primeiro para serem cristãos. Tá? O gentio, ou seja, o grego, ou seja lá quem fosse, o romano, ele era cristão direto, ele saía da situação dele direto para ser cristão, sem ter que passar por essa etapa intermediária. Não, eu preciso ser judeu primeiro, para depois ser cristão. É isso que está por trás aí dessa argumentação, é isso que está por trás do ensino de Paulo, e já era o ensino que havia sido, digamos, chancelado por Pedro, Tiago e João. Paulo, numa das passagens mais bacanas aí da carta, aliás, leiam a carta de Gálatas, ela é rapidinha, ela tem umas pancadas aí, mas ela é muito interessante. Ela traz alguns momentos de Paulo antes do ministério dele, como documentado em Atos, o que ele fez logo depois que ele se converteu, muito, muito joia. E nesse processo, logo depois, de novo eu estou usando a expressão conversão, sabendo de todos os limites dela, mas problema nenhum. O que Paulo fez... Vocês lembram que eu falei que o ataque das pessoas que estavam lá revendo o ensino de Paulo começava por um ataque ao próprio ministério dele, ao que ele está ensinando? O que eles diziam? Olha, Paulo, na verdade, tudo que ele falou está certo, viu? Só que faltam algumas coisinhas aqui. Paulo provavelmente estava querendo agradar vocês, viu? Querendo que vocês entendessem que não é tão complicado assim se tornar cristão, mas tem algumas coisinhas que vocês têm que fazer aqui no meio do caminho. E olha, é porque Paulo não era apóstolo lá de Jerusalém, sabe? Estavam minando a própria autoridade de Paulo. E Paulo ele já começa a carta falando, olha, eu recebi o evangelho direto de Cristo, não foi por intermediário homem nenhum. Eu recebi aquilo e nem fui para Jerusalém. Meio que assim, olha, quem é Jerusalém na história? Eu fui lá para a Arábia, voltei e estou aqui trazendo o meu ensino desde sempre. Só depois eu fui passar para Jerusalém, fiquei 15 dias lá, só vi Pedro e, se não me engano, Tiago. Depois ele fala que ele voltou para Jerusalém, conversou com Pedro, com Tiago, com João, teve contato com eles, e essas colunas ali da igreja em Jerusalém teriam chancelado esse entendimento de Paulo que, olha, não precisa passar por ser judeu para ser cristão.
Aliás, ele cita até um certo acordo ali. Olha, Pedro vai continuar pregando para os da circuncisão e ele enviou eu e Barnabé aos que não são da circuncisão, ou seja, os gentios, sem a exigência de que eles fossem circuncidados. Então, o primeiro argumento aí de Paulo é, olha, eu não tenho evangelho de segunda mão. O evangelho que me foi entregue direto por Deus. E quando eu tive contato aí com os apóstolos de Jerusalém, com a igreja de Jerusalém, eles me deram razão. Ok? Joia. E aí, nossa, já estou misturando a situação com o argumento de Paulo, mas tranquilo. E aí, Paulo contando aos Gálatas, já nesse ímpeto aí da sua própria experiência, defendendo a sua autoridade como apóstolo, ele conta o episódio que aconteceu em Antioquia, de que Pedro estava lá, bem tranquilo com os gentios, até que chegaram algumas pessoas, nas palavras de Paulo, da parte de Tiago, e quando Pedro viu aquilo, ele se separou dos gentios, passou a conviver novamente com os judeus, e Paulo argumenta, olha, isso é extremamente hipócrita, e eu fui lá, resisti, discordei disso, e falei para o Pedro, olha, se você vive como um gentil quando não está na presença dos outros, por que você quer que os gentios vivam como judeus? Não faz sentido isso. Enfim, essa é a polêmica que está acontecendo ali, que está fervendo ali naquela região. E é sobre isso que Paulo vai falar. Gente, até aqui, tudo tranquilo. Eu sei que eu já antecipei um pouquinho aqui da mensagem do que vem para frente, mas vamos parar um pouquinho e respirar. Tá tudo ok? Joia. Vamos lá. Eu dividi a carta em 4 partes. Na verdade, eu adaptei divisões de outras pessoas, tá? Eu acabei adotando aqui uma versão abreviada da divisão do N.T. Wright e do Michael Bird. Juntei aí saudação e a defesa da mensagem de Paulo, enfim. A primeira delas aí eu separei entre Gálatas, o comecinho, Gálatas 1, versículo 1, e Gálatas 2, versículo 21, que é basicamente aí a narrativa de tudo isso que eu estava falando até agora. A questão da argumentação de Paulo, a defesa do ministério dele, a questão de fundo ali, do processo da própria vida de Paulo, por onde ele passou até aquele momento que ele escreve aos Gálatas, essas pessoas que chegaram da parte de Tiago em Antioquia e, posteriormente, esses mestres que foram chegando ali na Galácia com o ensinamento, corrigindo, acrescentando a mensagem de Paulo. Tá? Então, a primeira parte aqui da divisão que eu fiz, basicamente a gente já cobriu. Vamos para a segunda. Paulo defende e explica o Evangelho, do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 12. Aqui a gente vai encontrar talvez o maior número de argumentos. Aqui é o grande cerne aí da carta de Gálatas. Aqui é onde a carta de Gálatas fica complicada. Porque sim, é uma carta complicada. Talvez seja um dos momentos na escrita paulina que a densidade, ou seja, a quantidade de ideias por palavra é mais alta. Aquilo que em Romanos ele leva, o que a gente hoje tem como um capítulo inteiro para explicar, ali ele coloca em 2 versículos e a gente fica com a cabeça explodindo. Resumindo aí a ideia, e a gente volta para isso ainda no final. Paulo faz várias comparações, traz vários argumentos acerca da relação entre a lei e a fé. Eu separei algumas aqui que são mais importantes e depois a gente já pula lá para o parágrafo do Gorman que eu falei. A ideia de Paulo... Nossa, que pretensão falar a ideia de Paulo. Mas uma das ideias que Paulo externa aqui, ele usa como explicação, é a seguinte. Olha, vocês estão muito apegados à lei. Daqui a pouco a gente volta a qual a função da lei, tá? Mas o que vocês não podem esquecer é que a promessa da lei, ou melhor, a lei
E o primeiro momento de aliança com Deus tem entre eles 430 anos. Antes da lei, antes de Moisés no Sinai, houve a aliança de Deus com Abraão. A lei se destinava a quem? Ou seja, esse segundo momento. Ao povo de Israel, que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Tranquilo? Joia. 430 anos, Deus fez um acordo com Abraão, vou chamar de acordo, tá? Uma aliança com Abraão, com um formato de pacto de suzerania, a gente já falou sobre isso. E naquele acordo, portanto, anterior à lei, Deus trouxe a Abraão uma promessa. Gente, eu bato demais nisso e vou bater de novo. Qual foi a promessa de Deus a Abraão? Que por meio da descendência dele seriam abençoados todas as famílias, todos os povos, a tradução que você preferir, mas a verdade é que todos os povos da terra, ou todas as famílias da terra, que é a tradução que eu gosto mais. Tá? Ou seja, o povo de Israel também não faz parte de todos os povos da terra, mas não é só para o povo de Israel. A aliança de Deus com Abraão, a promessa de Deus a Abraão, ela tinha como pano de fundo e como função primordial a reconciliação do ser humano com Deus. Israel tem o seu papel, vai ter, daqui a 430 anos a gente iria falar sobre isso. Mas essa segunda aliança tem que ser entendida à luz da primeira. Ela não pode invalidar a primeira, você não pode, para tentar extrapolar todos os efeitos dessa segunda, você não pode de maneira nenhuma anular aquilo que vem antes dela. Aquilo que vem antes dela em momento histórico e aquilo que vem antes dela até do ponto de vista lógico. Aquilo que sustenta a segunda é a primeira. Deus está movendo o mundo no sentido de reconciliar a humanidade com Ele. Nesse meio do caminho, 430 anos depois, Ele vai celebrar uma aliança com o povo de Israel. Não achem, e isso Paulo está argumentando aos Gálatas, não achem que essa segunda aliança, a aliança da lei, vai anular a primeira. Ok? Paulo usa esses dois momentos da aliança para deixar claro que Deus sempre teve em seu coração e anunciou a Abraão que ele iria justificar os gentios pela fé. Não tinha lei ainda, e Deus já havia prometido aquilo. Ok? Portanto, não faz sentido acrescentar a lei nesse momento, e a gente vai chegar no porquê disso. Tá? Até aqui tudo ok? Joia. Paulo vai recorrer a uma alegoria sobre a qual a gente já falou também, histórias de Sara e de Agar, os dois filhos, o filho da escrava, o filho da livre, a gente já falou sobre isso, não precisa voltar quando a gente tratou sobre o uso do Antigo Testamento no Novo, mas tudo isso está nesse sentido de, olha, a lei é importante, foi importante, só que ela, de alguma forma, já esgotou a sua função. Escolhendo aqui se eu vou direto para o Gorman ou se sigo a ordem que eu havia... Gente, vamos para o Gorman. Quem está com a folhinha no papel, deixa ela de lado um pouquinho. Dá uma olhada no PDF que tem no grupo. Vamos ler isso aqui. Opa, até eu. O que eu tenho no papel também não tem. Todo mundo achou? Gente, eu não sei se todos vocês estão no grupo. Se não tiverem, se puderem sentar com alguém que está, só para a gente ler. São 2 minutinhos a gente lê e daí a gente passa para explicar isso aqui melhor. Mas eu acho que esse aqui é... Puxa, o PDF não gira aqui. Ah, gira.
talvez o melhor resumo das ideias de Paulo trazidas aqui nessa carta. Vamos lá? Eu vou ler primeiro e depois a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso. Isso está no livro lá do Michael Gorman. Para Paulo, Cristo é tudo ou nada. Deus inaugurou a nova era escatológica do Espírito através de Cristo ou não. A justificação ou a vida no Espírito é recebida pela fé ou não. A fé cruciforme, expressando-se através do amor cruciforme, é a essência da existência da aliança ou não. Isso tudo provém da graça ou não. Enquanto para os adeptos da circuncisão Cristo é necessário, mas não totalmente suficiente, para Paulo Cristo é suficiente ou então ele não é necessário. Gente, vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Esses mestres ou mestre que estavam indo pelas igrejas da Galácia, minando a confiança na autoridade de Paulo, corrigindo o ensino de Paulo, na verdade, acrescentando algumas coisinhas. A gente poderia, num primeiro momento, olhar isso e falar: a lei era boa, não era? Era. Tinha coisas boas. A gente já volta para isso. Qual o problema de ensinar a lei, então, e querer que eles sigam a lei? Problema nenhum. Aliás, olha, se você está em dúvida, faz tudo. Confia em Cristo, mas segue a lei também. Por que não? Não é ruim, não vai te fazer mal. Segue a lei, siga a lei. Para Paulo está falando, gente, não é assim. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, não dá para fazer, não. Não dá para confiar, acreditar, viver pelas duas realidades. Ou você acredita que Cristo resolve, ou então Cristo não resolve para nada. Ou ele é suficiente para você, ou esquece que ele existe. Gente, vocês estão acompanhando aqui? Não dá para ficar com as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para... não, isso aqui é tudo muito bom, mas vamos fazer um pouquinho mais. Ao vocês quererem fazer um pouquinho mais, vocês estão descartando o que Cristo fez. Vocês estão jogando fora, não serve para nada. Ou é Cristo 100%, ou Cristo resolve tudo isso, ou Cristo é a inauguração da era escatológica. Ele é a possibilidade da vida cruciforme. Ele é recebido pela graça, ou então esquece. Não é suficiente. Não dá para ficar com as duas coisas. Tudo bem? Voltem depois a isso, tá? A gente leu rapidinho, eu estou tentando deixar isso mais simples, mas isso não é simples, tá? Tem um outro aspecto ainda do que essas pessoas estavam falando, mas a gente volta para ele daqui a pouco. Na verdade, tem mais dois. Mas o coração da questão é esse aqui. Não era firula, não era coisa pouca, não era à toa o que as pessoas estavam fazendo. Eles não estavam só trazendo algumas coisinhas boas a mais aí para você viver melhor. Eles estavam erodindo completamente a sua confiança na suficiência de Jesus Cristo, da morte e ressurreição dele. Não era algo que pudesse ser tolerado, achado como menor. E a gente está vendo aqui pela explosão de Paulo. Gente, como eu falei agora há pouco, Paulo chega ao ponto de falar: olha, era melhor que essas pessoas se castrassem. Que argumento até literariamente forte, mas é o que Paulo está falando, porque isso é sério e importante para ele. Porque é essencial. Depois, voltem aí a esse resuminho aí do Gorman e leiam a carta de novo com isso na cabeça. Para mim fez toda a diferença. A carta de Gálatas, por coisas pessoais minhas, é talvez a de Paulo assim que eu tenha mais familiaridade, aquela que por mais momentos na vida eu parei para ler e estudar um pouquinho sobre ela, estudar o máximo possível dos meus limites sobre ela. E assim, ainda me caiu que nem uma bomba na cabeça essa argumentação. Tá? Muito importante. Mas nem é só isso, vamos lá. Eu falei que tinha
duas questões ainda que eram relacionadas à argumentação desses mestres que estavam perambulando pela galáxia, acrescentando ao ensino de Paulo, e a gente vai tratar das duas. A primeira delas tem a ver com a função da lei. Tá? Eu percebo, e isso Paulo também desenvolve isso, toda vez que a gente enfatiza a liberdade cristã, e ela precisa ser enfatizada, a gente traz um contraponto à conversa. Qual que é? Frequentemente a liberdade é usada, ou a ideia da liberdade é usada de forma abusiva. Tá? Quantas vezes, nossa, quem aqui tem anos de igreja, quantas vezes a gente já ouviu, porque a liberdade não pode virar libertinagem e coisas desse tipo. Tá? Porque realmente é muito sedutor você falar, eu estou livre da lei, eu posso viver da forma que... E assim, para esse tipo de argumento, a lei teria alguma função. Não, mas olha só, daí eu sigo a lei e eu sei o que eu preciso fazer. Então, eu consigo viver a minha liberdade sem que isso descambe em libertinagem. A verdade é que a lei teve, sim, a sua função, teve várias. Tá? Eu vou me limitar a uma função da lei, que talvez seja aquilo que Paulo mais bate aqui na carta aos Gálatas. Eu vou chamar, isso é coisa minha, tá? Então, encarem com todas as reservas do mundo, porque tem que ter reserva mesmo. É uma função, digamos, pedagógica da lei. Paulo usa muito a semelhança de crianças que precisam ser ensinadas. Elas vivem como os escravos, elas já são herdeiras, só que elas vivem como os escravos ali da família, ainda na família dela, sob a tutela dessas pessoas. A lei teria essa função de ensino, essa função pedagógica, ok? Só que uma hora você aprende. Uma hora você não precisa mais daquele tipo de ensino, daquele tipo de mestre, daquele tipo de professor. E você consegue, então, viver aquilo que você já aprendeu. Vamos, sem esquecer disso, dar um salto no raciocínio. O cristão. Tá? Crente em Jesus Cristo, não tem mais a lei como guia. Ele não é mais a lei que vai dar limites ali no dia a dia para a vida dele. Quem vai dar esse limite? Quem vai funcionar na vida dele, ensinando a ele o que ele deve fazer ou não? Isso, exato, o Espírito Santo. E Paulo, e assim, a expressão Espírito, Espírito Santo, Espírito de Deus, é muito utilizada na carta. Por quê? Por causa disso. Mas então agora eu não tenho que seguir mais nada? Querido, você tem. O Espírito de Deus está em você, você recebeu por Jesus Cristo. Lembra? Ou é tudo ou não é nada. Você recebeu. Em Jesus Cristo você recebeu o Espírito. E nesse momento é o Espírito que conduz a sua vida. A vida que não é mais sua. Você está vivendo a vida de Cristo por meio do Espírito Santo que você recebeu. Você não precisa mais da lei, porque hoje você tem o Espírito. Simples assim. Simples nada, né? Mas, enfim. Simples assim. É só isso. As pessoas que estão sobrecarregando, que estão trazendo exigência, estão, de alguma forma, dizendo, olha, o Espírito em mim não serve para nada. Ou então não tem o Espírito de uma vez. É tudo ou nada, não é? Pois é. Gente, tudo bem com isso? E essa questão da vida no Espírito é tão importante que uma das passagens que a gente mais utiliza, mais lê, mais repete, mais ouve, mais conhece assim de passar perto na Bíblia ou no Novo Testamento ou dentre as cartas de Paulo, é exatamente a questão do fruto do Espírito, em oposição às obras da carne, ou ao que é as consequências da vida na carne. Vejam, Paulo está falando de procedimentos habituais da vida dos gentios, dos gregos, do pessoal da Ásia Menor, de todos eles ali, coisas que são da vida. Gente, tem muita coisa escrita sobre isso. Tem um livrinho de uma especialista em literatura clássica. Ela é cristã, chama Sarah Ruden. Ela escreveu, olha, Paulo among the people, Paulo entre o povo.
O que ela está falando? Olha, vejam como era a vida naquela época. Ela compara, por exemplo, aqui as obras da carne, a passagens da literatura clássica sobre orgia, sobre bebedeira, sobre feitiçaria e tudo mais, para ver como que era o ambiente no qual as pessoas estavam e para onde elas foram. Isso tudo é muito forte para aquelas pessoas, porque a vida delas passou por uma transformação que a gente talvez hoje não consiga aquilatar direito. A gente, às vezes, raciocina com o que seria uma boa pessoa do nosso entorno e como ela... Gente, se ela se convertesse, se ela mudaria... O momento ali era pior, era mais drástico, era mais selvagem. E é essa a realidade daquelas pessoas. Então, para Paulo é muito importante essa ideia da vida no Espírito, porque o ser humano, se ele tentasse se esforçar para seguir a lei, para mudar de forma tão drástica a vida dele, ele não conseguiria. Por isso que ele fala, olha, você não vai conseguir seguir a lei toda. E não ia conseguir mesmo. Agora, vivendo a vida de Cristo no Espírito Santo, isso tudo é possível. Tá? Então, tudo bem com isso, com essa questão aí trazida? Por que isso é importante? Por que a lei seria um fardo inútil, um fardo limitante, um fardo que, na prática, cancela tudo aquilo que você acredita? E, no finalzinho da carta, Paulo traz ainda uma outra possível razão para esses ensinos das pessoas. A questão da perseguição. Já na saudação, bem no final, ele fala, olha, essas pessoas, na verdade, estão querendo evitar perseguição. Por quê? E aí, a gente lembra que os judeus tinham uma isenção imperial do culto ao imperador. Era esperado que eles orassem pelo imperador, mas eles não precisavam participar do culto ao imperador. O que dava uma certa garantia ali, uma margem de poder viver com alguma tranquilidade praticando a religião deles diferente. Os cristãos estavam sendo vistos, num primeiro momento, como judeus. E, portanto, eles estariam sobre essa isenção. Só que a vida deles era tão destoante que os próprios judeus olhavam aquilo e, além de ser um prolongamento que não era reconhecido pelos judeus, ainda tinha essa questão. Havia um certo receio de, nossa, mas daqui a pouco eles vão fazer tanto barulho que o império vai tirar essa isenção da gente. Então havia esse receio permanente. Não é só isso, tá? Eu sei que não é só isso, mas esse era uma das linhas que estavam acontecendo ali naquele momento. Havia esse receio de que eles, vivendo como judeus, eles estivessem acobertados ali, mais tranquilos da perseguição naquele momento histórico. É só a gente voltar lá para Gálatas mesmo, se não me engano, 3, 4, a gente vai ver que eram pessoas que estavam sofrendo ou passando por momentos difíceis naquela... Eu não vou nem falar transição, mas naquele momento de espalhamento do cristianismo. Espalhamento ficou esquisito, mas enfim, do cristianismo expandindo ali por todas aquelas regiões. Tranquilo, gente? Só ver se faltou alguma coisa aqui. Sou daquelas pessoas que quanto mais prepara as coisas, mais muda a ordem de tudo. Então tem que sempre olhar de novo para ver se deixar alguma coisa para trás, porque eu para inverter a ordem das coisas. Enfim, a vida no Espírito, a gente tratou bastante disso. E aqui eu só ler um pedacinho. Aliás, na folhinha, boa parte das citações que eu usei são na tradução do N.T. Wright. Aqui eu mudei um pouquinho, um versículo-chave, é o 5:25. Eu usei a NVT porque eu achei que a tradução está explicando melhor as coisas. Paulo, no final aí do capítulo 5,
ele, quase no finalzinho, versículo 25, ele conclui dizendo, e essa é o cerne dessa questão do porquê que a lei conduziu a Cristo, ensinou as pessoas a viverem até o momento Cristo, e agora, consumada a obra de Cristo, ela não era mais necessária. Ele conclui: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. A lei não era mais necessária para isso, ok? E, conclusão aí da carta, Paulo faz algumas exortações pontuais, consequências da vida no Espírito. No versículo 11 volta a questão da circuncisão. E, como eu disse agora há pouco, deixa claro que o ensino da circuncisão tinha por trás dele também esse receio de perseguição. Além do orgulho, além daquela dificuldade do judeu entender alguém poder ser cristão sem passar pelo judaísmo. E, queridos, carta de Paulo aos Gálatas é uma bomba. Eu sou suspeito. Quando a gente estava estudando os evangelhos, eu já falei que tem um evangelho que eu gosto mais que os outros. Vou fazer o quê? E se eu pudesse escolher uma das cartas para ficar voltando, que aliás é o que acaba acontecendo mesmo, é a carta de Paulo aos Gálatas. Eu deixo para os irmãos aí esse desafio de ler essa carta. Mas leiam depois de reler aí esse parágrafozinho do Gorman. Eu acho que ele clareia muito as ideias aí acerca dessa relação entre a lei e a fé. Gente, eu deixei de fora tantas questões. Deixei de fora a questão da salvação pela fé em Cristo ou pela fé de Cristo. A gente está separando alguns temas, como eu disse, para serem tratados à parte. Mas fica aí o meu desafio. Gente, coloquem os seus olhos aí sobre a carta de Paulo aos Gálatas, deem uma aprofundada nela. É sensacional. Acho que poucas vezes a gente vai ver um Paulo tão bravo, tão sanguíneo, mas que a gente entenda, tinha uma razão para aquilo doer demais no coração do apóstolo Paulo. Estavam tocando numa coisa que é em algo, num ponto que é inegociável, que é a suficiência de Jesus Cristo para a salvação e para a vida. Não se brinca com essas coisas. Eu não vou nem invocar aí o desejo de Paulo para essas pessoas, que eu não preciso. Mas não se brinca com isso. Tranquilo, gente? Joia, que bom. 10 horas em ponto. Vamos orar e a gente toma um cafezinho junto aí. Santo Deus, Pai amado. Pai, que os nossos corações sejam cativados pela Tua palavra, Senhor. Que nossos olhos, nossas mentes possam se dedicar cada dia mais a aprender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Cuida de nós, nos ensina, Pai, nos corrige, nos endireita. Cuida das nossas vidas, Pai, é o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém.